E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A maldita boneca Thelma. Longuetim. Boneca, então, relato de boneca. Vamos lá, um relato longo. É longo. É longuetinho, como ela falou. É longuete, né? É longuete pra longo. Nem tanto, mas vamos lá. Os nomes todos estão trocados, tá? Vamos ver o que essa boneca Thelma tá aprontando. Olá, Ana, me... Assustei já. Ela falou, olá, Ana, me chamo Edith. Brincadeira, já te peguei, brincadeira. Bom, já que é nomes fictícios, eu quero me chamar Xuxa. É isso que é bom, né? A gente usa a imaginação. Então, Xuxa nos conta esse relato. Olha lá, quero me chamar Xuxa. Tenho 38 anos, olha lá, da época mesmo da Xuxa, né? Assim como eu, Matheus e tudo mais. Tenho 38 anos e a história que vou contar se passou comigo e com as minhas filhas. Eu havia terminado meu casamento no ano de 2007 e já no início de 2008 me mudado para nova casa. Uma casa razoavelmente boa, um quintal grande, 2 quartos, e o melhor é que era em frente da casa do meu irmão mais velho. Tenho 2 filhas, Michele, que na época completaria 8 anos, e Aline, com 4 anos. Como mães de meninas, dá para imaginar que a minha casa era praticamente uma referência aos contos de fadas, né? Michele adorava animais, por isso tínhamos 2 cachorros, um papagaio e um peixinho. E Aline era apaixonada por bonecas. Tinha cerca de umas 15 bonecas, mas era de uma que ela mais gostava. Era uma boneca da Moranguinho, que carinhosamente ela chamava de Nininha, que segundo ela era a única boneca que falava de verdade. Epa! Eu trabalhava em uma escola longe da nova casa e as meninas estudavam em um outro bairro, onde morávamos antigamente. Então o trajeto era bem longo e complicado. Eu tinha que sair cerca de 1 hora antes do horário habitual para deixar as 2 na escola, que também era creche, e todos os dias chegar atrasada. A mesma coisa no fim da tarde. Saía atrasada para buscá-las e sempre era a última mãe a pegá-las. Mas era suportável, uma vez que eu estava conseguindo vagas próximo ao meu trabalho. Ana, em uma quarta-feira, véspera de feriado, eu busquei as 2 na escola. E no caminho da volta, Aline, minha caçula, viu pela janela do carro uma boneca jogada junto às sacola no lixo. E me apontou pedindo para que eu parasse o carro e pegasse a boneca. Ao me negar a fazer isso, a Aline começou a chorar e fazer birra, o que para mim era normal, né? Enquanto uma filha queria resgatar todos os animais, a outra sempre quis resgatar todas as bonecas. Coitada de mim, se sempre dissesse sim, né? Para acabar com o choro, prometi a Aline que se sexta-feira, após a escola, a boneca ainda estivesse lá, pegaríamos ela. A Aline concordou e não tocou mais no assunto. Peraí, era quarta véspera de feriado. O feriado seria na quinta, mas na sexta teria aula. Do mesmo jeito, é isso? Ou creche, né? Bom. Tá, então, se sexta-feira, após a escola, a boneca ainda estivesse lá, pegaríamos ela. Então, a Aline concordou e não tocou mais no assunto. Eu fiquei tranquila, pois era impossível aquela boneca estar lá ainda, né? Na sexta-feira, ao passar pela mesma rua, só que pela manhã, acreditando que a Aline já teria esquecido da promessa, ouvi o grito dela do banco de trás, dizendo que a boneca estava ali ainda. Eu não acreditei. A boneca era a única na calçada. Então, novamente tentei engambelar a Aline, dizendo que talvez seja da dona da casa e que eu tinha prometido era na volta da casa, no fim da escola. Né? Então tá.
Era na volta para casa. Bem, assim passou o dia e eu decidi que na volta eu faria outro trajeto. Afinal, era uma boneca que estava na rua. Com certeza precisaria de um bom banho. No fim da tarde, não pude tomar outro caminho, pois o trânsito estava imenso e acabei optando pela Rua da Boneca. E decidi que se a boneca ainda estivesse lá, eu pegaria. Acabaria com a briga, afinal era apenas uma boneca, né, Ana? E que a coitada queria tanto ser adotada. E a Aline queria tanto adotar, estava na hora de ceder. E assim eu fiz. Peguei a boneca, analisei, estava até que bem limpa, conservada, a não ser pelo imenso rasgo na roupinha. Ana, eu vou parar um pouco para explicar algumas coisas sobre a minha vida naquela época, para o relato não ficar sem sentido. A minha filha Michele tem asma. Era bem dependente de bombinha naquela época. A minha filha Aline jurava que a Nininha, aquela bonequinha da Moranguinho, conversava com ela. Boneca essa que quem a presenteou foi a minha ex-sogra, pouco antes de falecer. Então o apego à boneca era bem grande. Elas não dormiam no mesmo quarto que eu, mas dividiam o mesmo quarto. Agora explicando, vou voltar a contar. Cheguei em casa nesse dia, cuidei dos meus afazeres, fiz janta, dei banho nas meninas e a boneca nova, né, ficou em cima da máquina de lavar, lá fora. Pouco antes de dormir, a Aline perguntou se eu ia cuidar da Thelma. Achei estranho o nome que ela havia dado à boneca, pois as bonecas dela só tinham apelidos, era Nininha, Biquinha, Rosinha, e justamente essa ela foi dar um nome bem diferente. Ao questionar o nome da boneca, a Aline me disse que a boneca disse a ela que seu nome era Thelma. Eu nem dei bola, apesar de achar muito estranho. Eu disse que cuidaria dela sim e fiz as meninas dormirem. Por volta das 11 da noite, abri uma garrafa de vinho. Ana, vou confessar aqui que já era hábito, desde a separação, eu beber umas taças depois que as meninas iam dormir. Meu casamento acabou por conta de traições por parte dele, e eu afogava as mágoas olhando as nossas fotos juntos. Enfim, comecei a tomar meu vinho e costurar a Thelma. Estava assistindo a um DVD que o meu irmão me emprestou, um filme de comédia besterol, sabe? Terminei de costurar a Thelma, o filme acabou e lá fui eu com a minha última taça pro quarto das meninas. Entrei com a Thelma em minhas mãos e a coloquei em cima de uma penteadeira antiga que era cheia de bonecas, apenas mais uma no meio de tantas, e me virei para olhar as minhas filhas. Michele se parecia demais com seu pai, em tudo. Morena, num tom bem médio e os cabelos crespos como os do pai. E ali, olhando para ela e lembrando de tudo que passei, comecei a ficar chorosa. Olhos d'água, aperto no peito, até que uma sensação de vigia tomou conta de mim. Eu me senti como se eu estivesse sendo vigiada. Olhei para trás e ainda estava somente eu e as minhas filhas dormindo. Ana, se por algum momento, naquela época, eu ligasse os fatos à boneca, eu jamais teria ficado com ela naquela casa. Na verdade, nesse dia, acreditei ser obra do vinho. Não do divino, tá? Do vinho. Obra do vinho. Conferi a casa antes de dormir e me deitei. A minha taça estava pela metade. A coloquei em uma escrivaninha ao lado da cama e dormi bem rápido, viu? Acordei em um susto no meio da madrugada. Eu tinha ouvido barulho de vidro quebrando e sentido um líquido no meu rosto. Me levantei e tive surpresa. A taça não tinha quebrado não, mas o vinho foi jogado em cima de mim. A taça estava intacta, no lugar que eu deixei, mas estava vazia e eu molhada de vinho. O barulho de vidro quebrando foi um grande espelho que eu tinha na porta do meu guarda-roupas. Ele quebrou uma boa parte, como se alguém o chutasse, algo assim. Muito assustada, eu me levantei e fui conferir se a Michele e a Aline tinham acordado com o barulho, ou se talvez fosse uma delas que foi no meu quarto. Parecia que sequer ouviram algo.
e isso era por volta de umas 5 da manhã. Com o susto, eu despertei e não consegui dormir mais. Alguns dias se passaram sem nada mais acontecer. A rotina ainda continuava, era cansativa, e a única coisa que mudou foi o meu costume do vinho antes de dormir. Depois daquele episódio, eu não bebi mais. Se passaram cerca de 2 semanas sem nada acontecer. Até que um dia, antes da correria de trabalhar, levar as crianças para a escola e tal, a Michelle estava desesperada, pois não achava sua bombinha. O problema de quem tem asma, Ana, é que ao se desesperar, ela começa a ter crises. E no caso de Michelle, uma crise era motivo para parar tudo e levá-la ao pronto-socorro. Enfim, começamos a procurar juntas. E ao não encontrar, eu peguei a bombinha reserva e saímos. No caminho, a Aline disse que a Thelma havia escondido a bombinha, porque a Michelle disse que não gostava dela. No mesmo momento, eu imaginei que a Aline poderia ter perdido a bombinha da irmã e colocado a culpa na boneca, né, na Thelma. No fim daquele dia, eu chamei a Aline para falar sobre a Thelma. E ela me disse que a Thelma não gostava nem de mim nem da Michelle, e por isso que a Aline escondeu a bombinha da irmã, pois a Thelma havia mandado. Perguntei então o que a Nininha dizia sobre isso, e ela me disse que a Nininha já não falava mais com ela. A partir desse dia, Aline e Thelma começaram a ficar mais unidas, Ana. A menina, a filha mais nova e a boneca. Aline e Thelma começaram a ficar mais unidas. Thelma teria se tornado a boneca preferida de Aline. Passado um tempo, Aline começou a apresentar sinais de fraqueza. Ao consultar o pediatra, descobrimos que Aline sofria de anemia e estava com o início de pneumonia. Teve que ficar em casa de repouso por uns dias e eu peguei licença do trabalho para ficar junto dela. Foi então que tudo começou a ocorrer. Todas as tardes, a Aline se fechava no quarto e ficava conversando com a Thelma. Foi então que em uma dessas vezes eu passei pela porta do quarto e ouvi 2 vozes de criança. Abri bem rápido a porta e lá só estava a Aline. Eu fiquei meio cabreira com isso, mas segundo meu irmão, poderia ser a própria Aline fazendo a segunda voz, o que também não é muito impossível. Mesmo assim, eu já comecei a ficar estranha em relação a Thelma. E a Aline nada de melhorar dos sintomas. Decidi em uma noite retirar a boneca do quarto das crianças enquanto elas dormiam. Assim que pegaram no sono, eu tirei a Thelma e coloquei na porta do meu quarto, no chão, como peso para a porta. Foi pela madrugada. Eu sei a hora, pois eu olhei no relógio e me lembro bem. Foi às 13h25 da madrugada, eu acordei com uma voz de mulher chamando mãe. Respondi com um resmungo e olhei no relógio. Na segunda vez que chamou por mãe, percebi que a voz era de mulher adulta. Pulei da cama e olhei para a porta. Ana, eu juro, na porta do meu quarto estava a Aline e uma sombra de mulher atrás dela. A luz do banheiro ficava acesa, então a iluminação era muito boa. Eu gritei ao pular da cama e a Aline começou a chorar. Ao levantar, a sombra correu. Eu peguei a Aline no colo e em seguida a Michelle acordou, tendo uma crise que nem a bombinha ajudou. E lá fomos nós de madrugada para o pronto-socorro próximo de casa. Eu peguei a Thelma e a deixei na lavanderia, onde os cachorros dormiam. Chegamos bem de manhãzinha em casa. Aline dormindo nos meus braços e Michelle com muito sono. Mãe não descansa, né? Deixei as 2 no quarto e fui para os meus afazeres. Exato, mãe vem com um papelzinho assim, não pode descansar. Era sábado, dia de lavar roupa. Ao chegar na lavanderia, reparei que os meus cachorros ainda dormiam e me lembrei que na hora em que chegamos, eles também não foram nos receber. Era um poodle e um dachshund. Dachshund. É esse daí mesmo.
O famoso bacê. Ah, um bacê. Era um poodle e um bacê. Ana, meus cachorros estavam mortos. Fogo na boneca. Voltando aqui, ó. Era sábado, dia de lavar roupas. Ao chegar na lavanderia, reparei que os meus cachorros ainda dormiam. E me lembrei que na hora em que chegamos, eles também não foram nos receber. Era um poodle e um bacê. Ana, os meus cachorros estavam mortos. Eu desacreditei. Estavam os dois encolhidos juntos, como quem passa frio. Mas naquela noite fez calor. Não tinha explicação. Meu ex-marido, que é veterinário, me disse que poderiam ter morrido devido a algum susto. Inclusive, me perguntou se houve queima de fogos naquela noite. Bem, para mim já estava mais do que claro que algo errado estava acontecendo. Então eu decidi dar um fim na Thelma, que para minha surpresa não estava mais na lavanderia, nem nos quartos, nem em canto nenhum da casa. Procurei inclusive no meu carro, nas mochilas das garotas e nada, a boneca sumiu. E a Aline nada de melhorar. E para ajudar, as crises de Michelle estavam mais constantes. Eu já havia voltado a trabalhar e mesmo sem muita melhora, as crianças também voltaram para a escola. Foi em uma tarde que o meu irmão me ligou me pedindo para ir embora, correndo, porque alguém invadiu a minha casa. E eu liguei para o meu ex para pegar as crianças e partir o mais rápido possível. O meu irmão já tinha chamado a polícia. Alguns policiais olhavam do portão para dentro e me pediram permissão para pular o muro e ver se tinha alguém na casa. Ao verificar, me deram permissão para entrar e a cena foi a seguinte. O rádio estava ligado no último volume, a porta estava aberta, sem sinal de arrombamento. No quarto das meninas, nada foi mexido, mas o meu quarto estava totalmente revirado. Não levaram nada, apenas reviraram. E o banheiro tinha lama até no teto. Sujaram tudo. Nesse dia, as crianças ficaram com o pai e eu dormi no meu irmão. Meu irmão é casado com uma evangélica, que é filha de um pastor, que ao contar a minha história para o pai, esse se voluntariou a fazer preces em minha casa. Eu aceitei, oração nunca é demais. E assim ele fez. Durante as preces, ele me perguntou da boneca. Eu disse que ela havia sumido. Então ele me disse que Deus revelou a ele que a boneca era para magias, que foi dada a uma pessoa com a intenção de matá-la, e a magia teria tido resultado, prendendo assim a alma da pessoa morta. Eu agradeci pela boneca ter sumido. Se não tivesse, iria sumir naquela hora. Ana, depois disso, as coisas melhoraram em casa. A Aline se curou da anemia e da pneumonia. A Michelle começou a praticar natação para ajudar na asma. Mas cerca de 6 meses depois disso tudo acontecer, o pior aconteceria. Minhas filhas, ao voltarem da casa do pai, trouxeram algumas bonecas que lá tinham ficado. E junto delas estava a Thelma. Na mesma hora eu peguei a boneca e fui queimar no quintal. Bem diferente dos relatos do canal, a Thelma pegou fogo rápido. Rápido demais até. Passado o susto, ao ligar para o meu ex-marido e perguntar sobre a boneca, ele me disse que fazia dias que estava na casa dele e que resolveu devolver porque achava a Thelma tenebrosa demais. Contei que eu havia botado fogo nela e desliguei o celular. Já era mais ou menos 7 da noite e eu estava na cozinha preparando o jantar e as meninas estavam na sala assistindo algum desenho. Não me lembro qual. Quando fui chamá-las para comer, a Michelle me olhou assustada e me perguntou que horas eu havia descido, já que ela só me viu subir. Eu estranhei e ela me disse que enquanto estavam na sala, eu passei por elas atrás do sofá e somente a Michelle me viu. Disse que achou estranho, pois eu estava com os cabelos soltos e armados, e que, segundo ela, eu tinha dito que me deitaria um pouco. Ana, eu não saí da cozinha antes. Eu não fui para a sala. Eu sequer subi.
Ainda mais com panela no fogo, eu ia deitar nunca. Eu fiquei um pouco assustada com isso. Jantamos, assistimos um pouco mais de televisão juntas e lá fomos as 3 para cima. Coloquei a Michelle na cama, a Aline também, saí do quarto e fui tomar um banho. Durante o banho comecei a ouvir risadas e uma correria tremenda pela casa. Pensei na hora que fosse as 2, que ao invés de dormir me enganaram e foram brincar. Logo que eu entrei no banheiro, né? Desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha e lá fui, pronta para dar uma bronca. Quando abri a porta do banheiro, fui empurrada por uma sombra que corria. Olhei para o final do corredor e na porta do meu quarto, aquela sombra novamente estava na porta. Aquela sombra de mulher que cheguei a ver atrás da Aline. A minha reação quase que instantânea foi correr para o quarto das meninas, que dormiam em um sono pesado. Ana, lá eu me tranquei e fiquei com as 2 em silêncio e ouvindo os passos e risadas pela casa. Subiam e desciam escadas e muitas sombras passando por debaixo da porta. Foi desesperador. O pior de tudo é que o meu celular ficou no meu quarto e eu não tinha coragem para pegá-lo. A Aline acordou com o barulho, mas a Michelle não. E a Aline me disse que aquele som era da Thelma, que não era mais boneca. Ana, eu juro por Deus que aquilo ocorreu por cerca de 1 hora e simplesmente parou. Foi quando eu acordei a Michelle e no meio da noite batemos na casa do meu irmão. Ele nos recebeu, nos acomodou até o dia da nova mudança. Eu nunca mais voltei naquela casa e também nunca mais tive sequer uma boneca e nem deixei as minhas filhas terem também. Hoje a Aline já está com 14 anos e mal se lembra de todas essas coisas. A Michelle já é uma moça, completou há 3 meses 18 anos. Ela faz técnico em enfermagem. Eu me casei novamente há cerca de 2 anos, mas não tive mais filhos. Meu ex-marido faleceu em 2012, vítima de um acidente de moto. Ana, não foi minha filha que me apresentou seu canal, pelo contrário, fui eu que apresentei para ela. E quem apresentou para mim foi o meu marido. E quem é muito sua fã é a Aline, inclusive acompanha também o Vida de Nozes. Vou mandar em anexo uma boneca parecida com a Thelma. Graças a Deus eu nem foto tenho daquilo. A boneca era no mesmo estilo dessa da imagem, porém a roupinha era branca e os cabelos bem negros. Obrigado por ler meu relato, beijos. Beijos então para você, para as meninas aí. Aline, um beijo para você. Aline, né? Nomes trocados, mas sabe que é para ela. Deixa eu ver aqui o estilo que é. Ah, claro, aquela boneca básica que nem precisa ser assombrada para te dar um pouquinho de medo. Será que o Matheus colocou aqui? Para eu mostrar para vocês. Não. Ah, bom, não é a foto da boneca. A boneca é naquele estilo... Aquele estilo de boneca com rosto de louça ou plástico, aquela tipo boneca vintage, com aqueles cabelos, como se ela fosse dos anos 1920, sei lá. Aquelas roupas bem periquitadas, chapéu, aquela tipo estilo boneca antiga mesmo. Cara... Oh, nunca pegue nada do que você achou na rua. Nada. Muito menos uma boneca que ficou lá por 3 dias sozinha na rua, lá e ninguém quis. Se ninguém quis, se alguém pôs pra fora, porque algum motivo tem, né? Se não, teria doado pra alguma outra, né? Quando você não quer uma boneca, de boa assim, você doa pra outra pessoa. Agora tá lá, que nem aquela história daquele espelho também que tava no lixo, que a moça chegou pra tocar piano, não sei, numa chácara lá, e quando ela olhou no lixão, assim, um espelho lindo, só tinha uns arranhõezinhos assim. Falei, eu vou levar pra casa, o que esse espelho bonito tá fazendo no lixo? E aí você leva...
Você quer ver? Mas não é ela, é parecida. Então o Matheus quer ver a boneca. Vamos lá. Não, eu não preciso pôr no Photoshop, eu só salvo. Agora eu vou ficar sem falar mais um pouquinho, tá? Que eu vou... Matheus quer ver a boneca. Pera aí. Tô colocando. Aqui. Olha aqui. Vejam. Esta daqui, ó. Esta... Não, não é essa boneca, tá, gente? É uma boneca parecida com essa. Entendeu? Tava lá na rua. Só que tinha a roupinha branca e o cabelo bem preto. Mas era nesse estilo. Parecida com essa. Imagina a boneca dessa. Gente, os cachorros morreram de susto, sei lá. Por conta da boneca que ficou lá na lavanderia. Credo. Ainda bem que não aconteceu nada pior. Poderia ter acontecido... Então, o que eu tô falando do espelho lá... A moça também levou o espelho para casa e coisas começaram a acontecer, até que também deu mó quiprocó, até levar o espelho para fora, quebrar, fazer uns negócios lá para tirar aquilo de casa. Então, o duro que acontece é o seguinte, né? Algumas pessoas jogam. Hã? Você falando duro aqui, da manhã do espelho. Começou tudo errado. Ah, voltei, gente. Travou, agora já voltei. Eu tava falando do espelho, né? Falei... O duro é que é o seguinte, se a pessoa tem uma coisa assim, joga no lixo, que nem a boneca, o espelho, tá no lixo. Então você fala, não, se tá no lixo eu não vou pegar. Pode ser lindo, perfeito, mas se alguém jogou no lixo, né, deixa lá. Mas e se em vez de jogar no lixo, a pessoa vende pra uma loja, pra um brechó, e aí você vai lá e compra aquilo que é... Só que eu não falo assim, né, que eu não gosto, eu adoro brechó, gente, adoro. Essas coisas usadas. O Matheus é meio com o pé atrás de comprar coisa usada. Ele falou, eu não sei que energia que tem nisso aí. De certa forma, ele não tá errado, mas... Ai, eu gosto... Nossa, antiquário, adoro. Então, mas, né, corremos o risco. Vai que essa boneca, em vez de estar na rua, tava ali no antiquário também. Meu Deus do céu, eu falei que na Irlanda... Tinha um brechó lá que tinha uma boneca, só que ela tava na caixa, mas parecia antiguinha, assim, bem no estilo dessa que eu mostrei pra vocês. Bem nesse estilo mesmo. Aí a gente quase comprou, mas ela tava meio carinho, assim, já era no final, assim, a gente ficou aí, gasto dinheiro com isso ou não, deixa quieto. Mas quem sabe se ela estiver lá ainda, numa próxima vez que a gente for, eu posso pegar. Ah, já pensou? O duro se a boneca tá lá ainda. Mais de 2 anos depois a boneca tá lá. Aí é melhor não pegar mesmo. Enfim. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.